Frankenstein, capítulo 7. Ao retornar, encontrei a seguinte carta de meu pai. Querido Victor, provavelmente esperou com impaciência por uma carta para decidir o dia em que retornaria para nós. E estive de início tentado a escrever-lhe somente umas poucas linhas, apenas mencionando o dia em que deveria esperar por você. Entretanto, esta seria uma amabilidade cruel, e não ouso cometê-la. Qual seria a sua surpresa, meu filho, ao esperar boas-vindas felizes e alegres, contemplar, ao contrário, lágrimas e miséria? E como, Victor, posso narrar nossos infortúnios? Não é possível que a ausência tenha tornado insensível às nossas alegrias e aos nossos pesares. E como poderia infligir dor ao meu filho a tanto ausente? Gostaria de prepará-lo para a notícia mais lastimável, mas sei que é impossível. E mesmo agora, seus olhos passam por sobre a página em busca das palavras que darão a horrível nova. William está morto. Aquela doce criança cujo sorriso encantava e aquecia meu coração, que era tão gentil e alegre. Victor, ele foi assassinado. Não tentarei lhe consolar, mas simplesmente relatarei as circunstâncias da transação. Na última quinta-feira, dia 7 de maio, minha sobrinha, seus 2 irmãos e eu fomos caminhar em Plain Palais. A tarde estava quente e serena e prolongamos a caminhada mais do que o costume. Já tinha caído a noite antes que pensássemos em retornar, e então descobrimos que William e Ernest, que tinham seguido à frente, não podiam ser encontrados em lugar algum. Sentamo-nos, portanto, até que retornassem. Dentro em pouco, Ernest voltou e perguntou se havíamos visto seu irmão. Dissemos que estivera brincando com ele, que William correra para esconder-se e que, em vão, procurou-o. Depois, esperou por um bom tempo, mas ele não retornou. Tal relato nos alardou, e continuamos a procurar por ele até o cair da noite, quando Elizabeth conjecturou que William poderia ter voltado para casa. Não estava lá. Retornamos com tochas, pois não sossegaria com o pensamento de que meu doce menino estava perdido, expondo-se ao frio e ao sereno da noite. Elizabeth também estava deveras aflita. Por volta das 5 horas da manhã, descobri meu adorável menino, a quem na noite anterior vira resplandecente e ativamente saudável, estirado na grama, lívido e inerte. As marcas dos dedos do assassino estavam em seu pescoço. Fui levado para casa, e a angústia visível em meu rosto entregou o segredo para Elizabeth. Ela estava terminantemente decidida a ver o cadáver. De início, tentei impedi-la, mas minha sobrinha persistiu. Entrou no aposento onde o corpo jazia, examinando pressurosa o pescoço da vítima e, apertando as mãos, disse: "Oh, meu Deus, eu matei minha criança querida." Então desmaiou e só recobrou os sentidos com extrema dificuldade. Quando voltou à vida, era todo choro e suspiro. Contou-me que, naquela mesma tarde, William a importunara para deixá-lo usar uma joia muito valiosa, que é o retrato da sua mãe. Esse pingente sumiu e, sem dúvida, foi o que impeliu o assassino a cometer o ato. Não temos pistas dele no presente momento, ainda que nossos esforços para descobrir sejam ininterruptos. Contudo, não restituirão nosso amado William. Vem, querido Victor. Somente você pode consolar Elizabeth. Ela chora o tempo todo e acusa-se injustamente de ter sido a causa da tragédia. As palavras dela ferem o meu coração. Todos estamos infelizes, mas este não seria um motivo adicional, querido Victor, para voltar e confortar-nos? Sua querida mãe, ai de mim, Victor, agora digo, graças a Deus, ela não está viva para testemunhar a morte cruel, miserável de seu amado filho mais novo. Vem, Victor, sem alimentar pensamentos de vingança contra o assassino,
mas com sentimentos de paz e gentileza que curarão, em vez de ulcerar ainda mais as feridas de nossas mentes. Entre em nossa casa de luto, meu amigo, mas com bondade e afeição por aqueles que amam você, e não com ódio pelos seus inimigos. De seu afeiçoado e aflito pai, Alphonse Frankenstein, Genebra, 12 de maio de 1700. Clerval, que observava minhas feições enquanto lia a carta, ficou surpreso ao notar o desespero que sucedeu à alegria que expressei de início ao receber notícias de minha família. Joguei a missiva na mesa e cobri o rosto com as mãos. Meu caro Frankenstein, exclamou Clerval enquanto percebeu que eu chorava amargamente. É sempre tão infeliz? Meu querido amigo, o que aconteceu? Fiz-lhe sinal para que pegasse a carta, enquanto andava de um lado para o outro no quarto em extrema agitação. As lágrimas jorraram dos olhos de Clerval ao ler o relato de meu infortúnio. Não posso oferecer-lhe nenhuma consolação, meu amigo, afirmou. Seu desastre é irreparável. O que pretendes fazer? Segui imediatamente para Genebra. Vem comigo, Henry, para arranjar os cavalos. Durante nossa caminhada, Clerval tentou dizer algumas palavras de consolação. Podia apenas expressar sua sincera compaixão. Pobre William, exclamou, querida criança que agora dorme com sua angélica mãe. Quem o viu tão brilhante e esfuziante de beleza juvenil deve chorar sua perda prematura. Morrer tão miseravelmente, sentir a força do assassino, quanto mais um assassino que pode destruir uma inocência tão radiante. Pobrezinho, temos uma única consolação. Seus amigos lamentam-no e pranteiam-no, mas ele descansa. Acabou o tormento, o sofrimento terminaram para sempre. A relva cobre sua delicada figura e ele não conhece a dor. Não é mais objeto de pena, devemos reservá-la aos miseráveis sobreviventes. Clerval assim falou enquanto precipitávamos-nos por entre as ruas. As palavras gravaram-se em minha mente e eu as recordara depois, em solidão. Naquele momento, contudo, assim que os cavalos chegaram, entrei às pressas no cabriolé e disse adeus ao amigo. A viagem foi muito melancólica. Inicialmente, desejei seguir depressa, pois queria consolar e transmitir meus sentimentos com os amigos amados e pesarosos, mas, quando me aproximei de minha cidade natal, diminuí a velocidade do curso. Quase não podia suportar o turbilhão de sentimentos que me povoavam. Passei pelos cenários familiares de minha juventude, que não contemplava há quase 6 anos. Como tudo deveria ter se alterado durante esse tempo. Uma mudança súbita e desoladora acontecera. Todavia, milhares de pequenas circunstâncias poderiam ter operado outras transformações graduais que, embora tenham se dado tranquilamente, não deixavam de ser menos definitivas. O medo dominou-me. Não ousei avançar, temendo uma centena de demônios inomináveis que me fizeram tremer, ainda que fosse incapaz de defini-los. Permaneci 2 dias em Lausanne, nesse estado mental doloroso. Contemplei o lago, as águas estavam plácidas, tudo ao redor estava calmo, e as montanhas encobertas de neves, os palácios da natureza, não tinham mudado. Aos poucos a paisagem calma e celestial restaurou-me e continuei a viagem até Genebra. A estrada corria às margens do lago e se tornava mais estreita conforme se aproximava de minha cidade natal. Explorei com maior clareza as margens negras do Jura e o pico resplandecente do Mont Blanc. Chorei como uma criança. Montanhas queridas, meu belo lago, como dão as boas-vindas ao vosso vagabundo? 6 cimos são claros, o céu e o lago azuis. Seria um prenúncio de paz ou um escárnio de minha infelicidade? Temo, meu amigo, parecer tedioso ao repisar tais circunstâncias preliminares, mas foram dias de felicidade relativa
e penso neles com prazer. Minha terra, minha amada terra, quem, a não ser um nativo, poderia descrever as delícias que desfrutei ao contemplar seus regatos, suas montanhas e, sobretudo, seu lago adorável? Entretanto, ao aproximar-se de casa, o pesar e o medo subjugaram-me. A noite caiu e, quando mal podia vislumbrar as montanhas escuras, senti-me ainda mais melancólico. O quadro parecia um cenário maléfico, vasto e obscuro, e antevi, confuso, que estava destinado a tornar-me o mais desventurado dos seres humanos. Ai de mim! Previ a verdade e errei em uma única circunstância, que de toda a miséria que imaginei e temi, não pude prever a 100ª parte da angústia que estava destinado a suportar. Já era noite quando cheguei nos arredores de Genebra. Os portões da cidade estavam fechados e fui obrigado a pernoitar em Sequelon, na vila que fica a aproximadamente 2 quilômetros da cidade. O céu estava sereno e, como não podia descansar, resolvi visitar o local em que meu pobre William fora assassinado. Como não era possível passar pela cidade, fui obrigado a cruzar o lago em um barco para chegar a Plain Palais. Durante a curta viagem, vi os raios formando no Monte Blanc as figuras mais belas. A tempestade pareceu aproximar-se rapidamente e, ao chegar, subi em uma colina baixa, de modo que podia observar seu desenrolar. Avançava. O céu estava nublado e logo senti a chuva chegando devagar em grandes gotas cuja intensidade aumentou velozmente. Deixei meu posto e caminhei. Embora a escuridão e a tempestade aumentassem a cada minuto e os trovões ribombassem com estrondos terríveis por sobre minha cabeça, ecoou desde Savlev, na cordilheira do Jura e dos Alpes de Savoy. Os clarões vívidos dos relâmpagos ofuscaram meus olhos, iluminando o lago, fazendo-o parecer um imenso lençol de fogo. Então, por um instante, tudo pareceu um breu, até a visão recobrasse do relâmpago anterior. A tempestade, como muitas vezes acontece na Suíça, deixava-se mostrar ao mesmo tempo em vários pontos do céu. A tormenta mais brutal concentrava-se exatamente ao norte da cidade, sobre aquela parte do lago que fica entre o promontório de Belle-Yves e o vilarejo de Coppet. Uma tempestade iluminou o Jura com clarões fracos e outra escureceu, e, por vezes, revelou o Molho, um pico montanhoso localizado ao leste do lago. Enquanto apreciava a chuva, tão bela e, contudo, tão terrível, perambulava a passos ligeiros. Essa nobre guerra nos céus elevou meu espírito. Apertei as mãos, exclamei alto: William! Querido anjo, este é o seu funeral, este é o seu hino fúnebre. Ao proferir tais palavras, notei nas trevas uma figura que se esgueirava por detrás de um arvoredo próximo. Olhei atenta e fixamente. Não podia estar enganado. Um clarão de luz iluminou a coisa e percebi claramente sua forma. A estatura gigantesca e a deformidade do aspecto, mais medonho do que humano, instantaneamente fizeram-me perceber que se tratava do desgraçado, do demônio imundo ao qual eu dera vida. O que fazia ali? Seria ele? E tremia ao concebê-lo, o assassino de meu irmão? Tão logo essa ideia cruzou minha imaginação, convenci-me da verdade dela. Meus dentes rangiam e fui forçado a me apoiar em uma árvore para não cair. O vulto passou por mim rapidamente e o perdi na escuridão. Nada humano teria destruído aquela linda criança. Ele era o assassino. Não havia dúvidas. A simples presença de tal pensamento era prova irrefutável do fato. Pensei em procurar o demônio, mas teria sido em vão, pois outro relâmpago revelou-o a mim por entre as rochas da subida quase perpendicular do Monte Salève, uma colina que faz fronteira com Place Palais, no lado sul. Logo que chegou ao topo, desapareceu. Permaneci imóvel,
A trovoada cessou, mas a chuva continuou e o cenário foi envolvido por uma escuridão impenetrável. Resolvi em minha mente os acontecimentos que até então tinham ocorrido e procurava esquecer. Toda a sucessão de progressos rumo à criação, a aparência do trabalho fruto de minhas próprias mãos vivo à cabeceira da cama, sua partida. 2 anos tinham se passado desde a noite que ganhara vida e aquele fora seu primeiro crime? Ai de mim, soltara no mundo um infeliz depravado cujo prazer estava na carnificina e no tormento. Não teria ele assassinado meu irmão? Ninguém seria capaz de conceber a angústia que sofri durante o restante da noite, que passei encharcado, vulnerável ao frio e ao relento. No entanto, não senti a inconveniência do tempo. Minha imaginação estava ocupada com as cenas do qual e do mal e do desespero. Considerei o ente que lançara em meio à humanidade e que dotara de vontade e capacidade de executar propósitos horrendos, tais como o ato que acabara de cometer. Praticamente à luz do meu próprio vampiro, de meu próprio espírito libertado do túmulo, que se via forçado a destruir todos os que me eram caros. Veio a alvorada e dirigi-me para a cidade. Os portões estavam abertos e precipitei-me para a casa de meu pai. Meu primeiro pensamento foi revelar o que sabia do assassino e organizar uma busca imediatamente. Refreei toda a vida quando refleti sobre a história que teria de contar. Uma criatura que eu mesmo gerara, dotada de vida, encontrara-me à meia-noite entre os despenhadeiros de uma montanha inacessível. Lembrei-me também da febre nervosa que apanhara justamente na época em que deparara com minha criação e que emprestaria o ar de delírio à história, de outra feita, completamente improvável. Sabia bem que se qualquer outra pessoa me apresentasse tal narrativa, eu a teria olhado como se estivesse no frenesi da insanidade. Ademais, a natureza estranha do animal frustraria a busca, mesmo que eu tivesse crédito para convencer meus parentes a iniciá-la. E depois, de que adiantaria tal perseguição? Quem poderia prender uma criatura capaz de escalar as encostas íngremes de Monte Saleve? Essas reflexões me decidiram a permanecer calado. Por volta das 5 da manhã, entrei na casa de meu pai. Pedi aos criados que não perturbassem a família e dirigi-me à biblioteca para esperar a hora em que usualmente despertavam. 6 anos haviam passado como um sonho, a não ser que um traço indelével, e achava-me no mesmo lugar em que abraçara meu pai pela última vez antes da partida para Ingolstadt. Meu amado e venerado pai ainda estava comigo. Contemplei o retrato de minha mãe que ficara sobre a comija. Era uma cena histórica, pintada segundo o desejo de meu pai, que representava Caroline Beaufort, na agonia do desespero, ajoelhada do lado do caixão do pai morto. Os trajes eram rústicos e as faces pálidas, mas havia um ar de dignidade e beleza que facilmente permitiria o sentimento de pena. Abaixo dessa pintura via-se o retrato de William, e minhas lágrimas se precipitaram ao contemplar-lhe. No momento em que estava assim entretido, Ernest entrou. Ouvira-me chegar e apressou-se para desejar as boas-vindas. Expressou um prazer tristonho ao ver-me. Bem-vindo, querido Victor. Saudou-me. Ah, quem dera tivesse vindo há 3 meses. Teria nos encontrado alegres e felizes. Venha a nós agora para partilhar de uma angústia que nada pode aliviar. Contudo, sua presença, eu espero, reanimará seu pai, que parece afundar nesse infortúnio, e sua persuasão induzirá a pobre Elizabeth a deixar de se atormentar em vão com autoacusações. Pobre William, era nosso bem-amado e nosso orgulho. Lágrimas brotaram dos olhos de meu irmão. Um senso de agonia mortal apoderou-se de meu corpo. Antes, apenas podia imaginar a miséria de meu lar desolado. Agora, no entanto, a realidade avançava sobre mim como um novo, mas não menos terrível desastre. Tentei acalmar Ernest. Perguntei mais detalhes a respeito de meu pai e daquela que chamava de prima. Ela, mais do que todos, afirmou Ernest.
Precisa de consolo. Acusa-se de ter causado a morte de meu irmão e diz que o que fez foi muito lamentável. Porém, já que o assassino foi descoberto... O assassino foi descoberto? Bom Deus, como pode ser? Quem tentaria caçá-lo? É impossível! Esse alguém poderia tentar dominar os ventos ou confinar um rio de montanha com palhas. Eu também o vi. Estava livre noite passada. Não entendo o que diz, respondeu meu irmão em tom de espanto. Contudo, para nós essa descoberta completou nosso tormento. Ninguém pode acreditar de início, e mesmo agora Elizabeth não está convencida, apesar de todas as provas. De fato, quem diria que Justine Moritz, que era tão amável e afeiçoada de toda a família, poderia, de repente, ser capaz de um crime tão medonho e apavorante? Justine Moritz? Pobre moça. Ela é a acusada? Mas está errado. Todos sabem disso. Ninguém acredita, não é, Ernest? A princípio, ninguém acreditou. Mas surgiram provas, circunstâncias que quase forçavam o nosso convencimento. E seu próprio comportamento pareceu tão confuso, como se acrescentasse provas aos fatos que pesavam contra ela. Que temo não haver esperança de dúvida. Entretanto, ela será julgada hoje, e você ouvirá tudo. Contou que, na manhã em que o pobre William foi descoberto assassinado, Justine ficara doente e confinada na cama por vários dias. Durante esse intervalo, um dos criados, vindo a examinar os trajes que ela usara na noite do crime, descobrira no bolso o retrato de minha mãe, que fora tido como a tentação do assassino. O criado imediatamente mostrou para outro empregado que, sem dizer nenhuma palavra para alguém da família, foi ao magistrado. Após o testemunho deles, Justine foi presa. Ao ser acusada do fato, a pobre moça confirmou a suspeita, em grande parte, pela extrema confusão da sua conduta. Era uma história singular, mas não abalou minha convicção e respondi seriamente. Então, estão todos equivocados. Conheço o assassino. Justine, a coitada da Justine, a inocente. Nesse instante, meu pai entrou. Vi a infelicidade profundamente impressa em seu rosto, mas ele se esforçou em dar-me as boas-vindas com alegria. E depois de termos trocado nossa saudação de pesar, teria introduzido um tópico diverso de nosso desastre. Não tivesse Ernest exclamado: Por Deus, papai! Victor diz que sabe quem é o assassino do pobre William. Também sabemos, infelizmente, respondeu meu pai. Preferia permanecer ignorante para sempre a ter descoberto tanto vício e ingratidão em alguém que tinha em tão grande estima. Meu querido pai, está enganado. Justine é inocente. Se ela o é, Deus não permita que sofra como culpada. Ela deve ser julgada hoje e espero sinceramente que seja absolvida. Esse discurso acalmou-me. Estava firmemente convencido de que Justine, e na verdade qualquer outro ser humano, não tinha culpa nesse assassinato. Não temia, portanto, que qualquer prova circunstancial apresentada poderia ter força o bastante para prendê-la. Minha história não poderia ser anunciada em público. Seu horror assombroso seria visto como loucura pelo vulgo. Será que, de fato, existiria alguém, exceto eu, o Criador, que acreditaria, a menos que os sentidos o convencessem, na existência do monumento vivo à presunção e à ignorância imprudente que eu soltara no mundo? Logo juntamo-nos a Elizabeth. O tempo a mudara desde a última vez que a vira. Conferira-lhe o encanto que superava a beleza de seus anos de menina. Havia a mesma candura, a mesma vivacidade, porém aliadas a uma expressão mais plena de sensibilidade e intelecto. Ela recebeu-me com a maior das afeições. Sua chegada, querido primo, disse ela, enche-me de esperança. Talvez encontrará algum meio de explicar minha pobre e inocente Justine. Ai de mim! Quem estará seguro caso ela seja presa pelo crime? Creio na inocência dela, como confio na minha.
Nosso infortúnio nos é duplamente penoso. Não só perdemos aquele menino querido e amável, mas também essa pobre moça, a quem amo com toda sinceridade, e está para ser destruída por uma sina ainda pior. Se for condenada, nunca mais terei alegria. Não será, todavia. Estou certa de que não será. E então me verei feliz de novo, mesmo com a morte triste de meu querido William. Ela é inocente, minha Elizabeth, respondi-lhe. E isso será comprovado. Nada tema, mas deixa seu espírito se animar pela certeza da absolvição. Quão gentil e generoso você é! Todos acreditam na culpa, e isso deixou-me infeliz, pois sabia que era impossível, e ver todos prejulgando-a tão fatalmente deixou-me sem esperança e desanimada, lamentou. Querida sobrinha, consolou meu pai, enxugue as lágrimas. Se ela é, como crê, inocente, confie na justiça de nossas leis e na providência que tomarei para evitar a menor sombra de parcialidade.